Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e se tem acompanhado estes programas saberá que durante esta semana estamos a fazer uma retrospectiva do ano de 2023, também de alguma forma tentando perspectivar um ano de tanta importância quanto aquele que agora começa e pensando obviamente também já nas eleições de março deste ano. Mas uma das coisas que não podemos deixar para trás são os casos que foram aparecendo na justiça em Portugal, sendo um dos três poderes da República Portuguesa, sendo constitucionalmente soberano e independente, pelo menos na letra da Constituição, o Poder Judicial foi, de alguma forma, lançado para a linha da frente do ano de 2023 com a queda do Governo através da demissão do então Primeiro-Ministro António Costa. São meus convidados de hoje a Luísa Redinha e o Alexandre Guerreiro. Muito boa noite. Obrigado por estarem aqui connosco a conversar. Vamos tentar, de alguma forma, analisar 2023 dentro do prisma daquilo que foram os casos da Justiça e a Justiça em si mesmo. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: foi a Justiça que fez cair o Governo em Portugal? Olá, mais uma vez boa noite, João. Boa noite, cumprimento o meu ilustre colega e os nossos telespectadores. Eu acho que não foi a Justiça que fez cair o Governo. O Primeiro-Ministro, e bem, apresentou a sua demissão na sequência de aquilo que soube que seria uma investigação contra o Ministro Galamba e também o seu chefe de gabinete, e em que estaria referido também, no comunicado da Procuradoria, que pendia também um inquérito contra o Primeiro-Ministro. E, portanto, o Primeiro-Ministro, e bem, mais uma vez digo, apresentou a sua demissão. Entendo que outra não poderia ser a posição dele, e mais, entendo também que, ainda que o Primeiro-Ministro não fosse visado, essa é a minha opinião, a partir do momento em que o seu chefe de gabinete foi visado e tinha uma quantia superior a 75 mil euros no gabinete, penso que seria algum desse montante, por volta desse montante, acho que o Primeiro-Ministro não lhe restava outra alternativa que não apresentar a sua demissão. Mas penso que a Justiça não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é, efetivamente, aquilo que as pessoas, os comportamentos das pessoas e depois, obviamente, a intervenção da Justiça, que é completamente independente ou deve ser independente do poder político. É só porque no dia a seguir, no day after, como nós costumamos dizer, aquilo que nós vimos por todo o lado foi pessoas do governo, ligadas ao governo, ligadas ao PS, ou inclusive pessoas fazedores de opinião que sabemos que estão ligados ao partido, a instrumentalizar a Justiça, dizendo que foi a Justiça que fez cair o governo liderado por António Costa. É verdade. Nós já sabemos como é que e quem está ligado ao PS, quem é do PS, quem era do governo e que obviamente que simpatiza com o governo e que são militantes, e todas as pessoas que vieram a público dizer isso, e nomeadamente nós todos sabemos o que é que falaram em relação à senhora Procuradora-Geral e portanto, isto não se trata de nada, na minha ótica, político, nem nenhum ataque pessoal ao Primeiro-Ministro, e mais, eu entendo que nem sequer é a intenção da Justiça intrometer-se, ou da senhora Procuradora em concreto, obviamente como representante do Ministério Público, mas o Ministério Público e a Justiça não têm nada que se intrometer, nem faz para que A ou B caia ou não caia, demita-se ou não se demita, seja este partido a governar, provoca eleições. Isso não é o papel da Justiça. Aliás, nós todos vimos, o Primeiro-Ministro, que nós sabemos há 14 anos, que foi detido, não é?
foi uma surpresa para toda a gente, mas obviamente é a justiça a funcionar. E, portanto, não me parece aqui que todos esses opinion makers, perdoem-me a expressão, mas fazedores da opinião em português, porque estamos em Portugal e, portanto, não devemos usar estrangeirismos quando temos palavras para isso. A verdade é que sabemos sempre que existem, mas eu penso que aqui foi a justiça normalmente a seguir o seu curso e outra não podia ser, não poderia ser outro caminho que não fosse o Primeiro-Ministro apresentar a admissão, na minha opinião. Alexandre. Eu tenho de concordar naturalmente que a Justiça tem de atuar quando tem de atuar, ponto final. Quando eu ouço algumas pessoas dizerem que este não era o melhor momento para se investigar um caso desta natureza, eu pergunto então qual é que é a melhor altura. É o que é que nós estamos a falar em novembro, dali a pouco tempo vinha o Natal, era complicado, o Ano Novo, entretanto vai surgir o Carnaval, mete-se a Páscoa e não tarda vamos ter as férias de verão. Portanto, quando é que é a melhor altura para a Justiça começar a investigar um caso destes? É que, sinceramente, provavelmente vamos esperar o quê? Para 2030? Entretanto, alguns crimes já prescreveram, como está a acontecer, aliás, com casos relacionados com o ex-primeiro-ministro José Sócrates. É isso que nós queremos? É que os crimes prescrevam, é que as ações não sejam esclarecidas, é que fique aquela nebulosa instalada, que, entretanto, alguém encontre outro tipo de cargos e vá para outro tipo de funções e depois não se possa apresentar a juízo. Portanto, isto parece-me até uma irresponsabilidade por parte dos representantes de funções políticas, titulares de funções políticas, que vêm dizer que esta não é a melhor altura para a Justiça se mostrar presente. É como o caso também que nós tivemos em 2023, da operação que acabou por incidir também sobre o PSD e sobre o Rui Rio. Quer dizer, então, mas quando é que é a melhor altura para investigar e para esclarecer todos estes casos? Eu gostava que alguém, muito honestamente, em vez de contestar a intervenção da Justiça, que está aqui para investigar, para punir se tiver de ser ou para absolver se tiver de ser, que me dissesse então qual é que é a melhor altura para julgar. Como agora falaram também o caso de José Sócrates, que provavelmente iniciará julgamento em março. Bom, isto não é uma boa altura porque vamos ter eleições. Lá voltamos nós ao mesmo. Não é outra boa altura. Portanto, nunca é boa altura. Vamos deixar que os crimes prescrevam e afinal fica tudo como sempre. Não pode ser. Portanto, o Ministério Público, quando tem fortes indícios, avança, investiga, ponto final. E é assim que tem de ser. E aproveitando isso, e depois também para a Luísa, houve muitas pessoas que quiseram focar especificamente o parágrafo que mencionava que António Costa estava debaixo de suspeita. Tu crees que na praxis do Ministério Público fez bem a Procuradora colocar lá esse parágrafo? Olha, João, aqui a minha colega certamente saberá, tanto quanto eu e mais do que muita gente, que o Ministério Público, naturalmente, quando lança um comunicado destes, é para tentar esclarecer minimamente aquilo que pode passar para o exterior para que as pessoas não fiquem a pensar que o Primeiro-Ministro está envolvido num qualquer caso de corrupção e depois cada um acaba por especular por sua iniciativa. Portanto, o Ministério Público lançou um comunicado, e bem, saúda-se a intenção dos órgãos de justiça de, pelo menos, esta estratégia comunicacional sempre foi criticada no Ministério Público. Ou seja, havia investigações, havia muitas vezes absolvições, arquivamentos, condenações, e às vezes ninguém entendia bem o porquê. O Ministério Público criticava-se que o Ministério Público e os tribunais eram muito fechados. Agora que o Ministério Público vem ao exterior comunicar alguma coisa, é porque o Ministério Público lança suspeitas. E se nós olharmos para aquele parágrafo, nós vemos uma única referência ao Primeiro-Ministro, mas não há uma única referência a dizer que o Primeiro-Ministro é suspeito de. Aquilo que há é que houve investigações no gabinete do Primeiro-Ministro. Agora, não há nenhum tipo de referência a dizer que António Costa é suspeito de corrupção, de favorecimento, de peculato, do que é que seja. Agora, se tem o chefe de gabinete, que trabalha com ele diariamente e que é alvo de uma investigação desta natureza, claro que tem de se dizer que é o chefe, que é o gabinete do Primeiro-Ministro e dos seus ministros. Não se pode dizer membro do Governo, o chefe de gabinete de um membro do Governo. Isto é que alimenta a especulação. Até porque é necessário uma autorização especial para investigar mas para público, o primeiro Mas para público é preciso vir dar algum sinal sobre o que é que está a ser investigado. E o Ministério Público esteve, a Procuradoria-Geral esteve muito bem. Agora, depois existe todo um processo, e a colega também saberá como eu, em que existe também o chamado segredo de justiça e que não tem de ser num determinado momento conhecido do exterior. A seu tempo, eventualmente será ou não. Quer dizer, os jornalistas já trataram disso. Já que falamos dos 3 poderes do Estado, podemos falar do quarto poder, que também goza de uma certa imunidade na Comissão de Conjunto de Crimes. E que tem algumas portas e janelas por onde recebe a notícia. Luísa. O colega falou aí duas coisas muito interessantes. Primeiro, as pessoas têm que se decidir, efetivamente, quando dizem que não querem qual é o momento oportuno, porque depois não há momento oportuno. E então vamos protelando. Mas depois ficam chocadíssimas quando dizem
dizem, temos um primeiro-ministro há 14 anos para ser julgado, temos um caso BES com imensas queixas. O Ricardo Salgado está com mais de 65 crimes e, portanto, entretanto, já teve um problema de uma doença, já esqueceu e os crimes qualquer dia prescrevem. E, portanto, as pessoas depois revoltam-se, e estes são 2 exemplos, mas podemos ter outros, não é? Porque, efetivamente, dizem a justiça não funciona, porque a justiça demora a investigar, porque temos os megaprocessos, porque temos apensações enormes e não sei quantos crimes ali todos metidos, portanto, isto em termos muito lineares. Portanto, é efetivamente verdade. Nós temos que investigar. O momento para investigar é o momento da notícia do crime, ponto. E é isso que o Ministério Público rege-se por um critério de legalidade e, portanto, o que ele tem que fazer é, à notícia de um crime, investiga. Efetivamente, parece-me ainda outra coisa que o colega focou, e muito bem. Eu já há muitos anos, e aí eu acho que os americanos têm uma grande lição para nos dar, que é a questão da comunicação, mas não só do Ministério Público, é a questão da comunicação dos tribunais, ou da falta dela. E eu tenho visto com muito agrado, nos últimos tempos, à porta dos tribunais, quando arguídos que são detidos e que são presentes a primeiro interrogatório e que, portanto, que há um enorme, como sabemos, alarme social, perdoem, mas, portanto, há notícia à volta daquilo e, portanto, as pessoas, de alguma maneira, seja, pronto, quando às vezes há crimes ou com figuras públicas ou quando há crimes de uma natureza violenta, as pessoas querem ser informadas, o que é que acontece aos arguídos, o que é que se passa no tribunal e, portanto, eu tenho visto com muito agrado os funcionários judiciais virem, a mando do juiz, fazer um comunicado aos senhores jornalistas para que as pessoas possam ser informadas, porque as pessoas, e é muito, estávamos a falar do comunicado da Procuradoria, claro que sim, a Procuradoria deve comunicar, acho que foi sabido que o Primeiro-Ministro era referido nas investigações, mas não era, como o colega disse, não era visado concretamente de um crime de corrupção, de peculato, etc., de favorecimento, não interessa. Pronto. Agora, o que é isto é verdade. A Justiça tem que comunicar, porque a Justiça, quanto mais fechada for, mais descrença gera nas pessoas, mais desconfiança gera nas pessoas, que já não têm muita, não é? Como sabemos. Já basta ser tão demorada quanto é. O que surpreende é que se fosse o António Jaquim da esquina, se calhar as coisas resolviam-se muito mais rápido do que no caso do José Sócrates, por exemplo. A questão aqui é que há aqui algo de paradoxal, porque tínhamos ficado todos surpreendidos com a não recondução de Joana Marques Vidal. E esta procuradora foi a procuradora que determinou que os procuradores do Ministério Público deviam apresentar as investigações a ela, especialmente as investigações de figuras públicas mais mediáticas, para ela validar ou não. E, no entanto, é ela que realmente não só permitiu, como depois vem comunicar isto. Porque tem de ser, aliás, eu recordo-me dessa famosa diretiva em que os procuradores, sobretudo os procuradores da República, tinham de dar sempre comunicação, fazer sempre a comunicação aos seus superiores, enquanto coordenadores, para que depois, a partir dali, pudesse haver ou não uma decisão superior. Quer dizer, isto por si só já é demasiado chocante, que é ter o Ministério Público a gerir a justiça em função do tipo de personalidade que seja visada por ela. Isto já é chocante. Mais chocante ainda é termos o Presidente da Assembleia da República com aspirações presidenciais a fazer críticas ao Ministério Público, é termos outros membros do Governo e outras pessoas ligadas a outros partidos políticos a fazerem pressão sobre o Ministério Público. Isto é um caso claro de ingerência, e termos o Presidente da República, que supostamente deveria ser o árbitro, a ir também na conversa e a chamar a Procuradora-Geral da República para dar satisfações. Quer dizer, tudo isto é um atropelo ao princípio da separação e do equilíbrio de poderes, grosseiríssimo. São exercícios de ingerência que nós aqui estamos a ter. E o que mais me indigna ainda, João, é ver a população a dizer, bom, isto realmente é injusto e o Ministério Público tem de prestar contas. Agora, aquilo que nós temos com estes casos todos relacionados com os superiores de titulares de funções políticas é exatamente um exercício de tentar gerir esse tipo de momento. Agora chega um ponto em que as coisas também não podem ser evitadas. E se existe notícia, como a colega referia bem, por uma questão até de alarme social, há suspeita, e há notícia de um crime que foi cometido, o que é que a Procuradora poderia fazer? Poderia ficar em silêncio, manter o caso em suspenso, depois, entretanto, é substituída por outra Procuradora também nomeada e com afinidades políticas, que sabemos que as tem, esta Procuradora não é exceção, tal como a Joana Marques Vidal também não tem. Nós sabemos, aliás, vamos ver o currículo desta Procuradora-Geral da República e nós vemos que ela sempre esteve ligada a assuntos de direito da família e de menores. Subitamente é colocada para um cargo desta natureza com toda esta responsabilidade. Portanto, mas quem a nomeia, quem a indica, certamente saberá o que faz. Mas a verdade
verdade é que chega um ponto em que não é possível esconder. E a partir do momento em que não é possível esconder, naturalmente que ela própria também tem de gerir a sua própria carreira, a sua própria pessoa e a sua credibilidade. Porque se uma coisa destas ficasse escondida no âmbito dessa gestão responsável, por assim dizer, com certeza que nós corríamos o risco de perder o momento e de perder também a crença total que tínhamos nessa hora. Deixem-me lançar para cima da mesa algo que foi curioso, mas que também tem que ver com, digamos, uma das ferramentas que a Justiça tem, foi o facto da Procuradoria-Geral da República optar trabalhar com a PSP em vez de trabalhar com a Polícia Judiciária. Eu sei que vocês são advogados, é um disclaimer, como é que se diz? Disclaimer em português, agora fiquei com uma nota para saber, e que vocês muitas vezes têm que trabalhar juntamente com a Polícia Judiciária, mas foi algo surpreendente. Bom, eu não considero que... Eu não fiquei surpreendida, mas... E tenho a minha leitura sobre o porquê dessa situação. É verdade que nós muitas vezes... Eu gostava ainda de dizer uma coisa em relação àquilo que o colega falou, que é o seguinte, para além do que falou, e muito bem, a propósito da violação do princípio da separação e da ingerência clara, há também, na minha perspectiva, uma violação do princípio da igualdade. Porque quando se diz que determinados cidadãos têm que ser, determinados casos, com determinadas pessoas, porquê? Pelo mediatismo, por isto, por aquilo que é enumerado, e, portanto, que essas pessoas, sim, terão um tratamento diferente, porque isso claramente é um tratamento diferente, para mim há uma violação do princípio da igualdade. Clara, e isso também é uma violação do princípio constitucional. É já tirar a venda à Justiça. Basilar, não é? Pronto, eu acho que isso, por aí também, obviamente, há essa grande falha. Por outro lado, eu não me espanto que a investigação tenha sido conduzida pela PSP. Não vou aqui dizer qual é a minha convicção mais profunda, essa vou guardá-la para mim. Mas também podemos ver com facilidade o que aconteceu com o José Sócrates. Portanto, quem investigou o José Sócrates e também... Há, digamos assim, na mesma linha com aqueles inspectores da autoridade tributária que estiveram no processo do José Sócrates, há de facto hoje uma, digamos assim, às vezes o acontecer que é, neste caso, que não foi a Polícia Judiciária que fez a investigação. E, portanto, eu não me queria alongar muito sobre isso. Alexandre, só uma... Sim, eu posso dizer que, por exemplo, não concordo. Acho que tinha naturalmente de ser a Polícia Judiciária, mas não seja porque decorre da lei que é uma competência exclusiva, mas nós vivemos num país de quintinhas. Temos a PSP, temos a GNR, temos a Polícia Judiciária, em que todos tentam pôr-se em bicos de pés para tentar mostrar quem é que tem mais, quem consegue mostrar mais serviço. A meu ver, houve logo aqui uma violação, uma extrapolação das competências que, de facto, decorrem da Polícia de Segurança Pública. Mas não achas que já há algum receio da instrumentalização por parte dos partidos políticos de algumas dessas forças? Claro que sim, claro que sim. Existe sempre a tentativa de fazer influência. Aliás, basta ver que os órgãos da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária e um conjunto de outros organismos também ligados às forças de segurança são nomeações políticas. Ponto. Logo aqui começa essa questão de influência política e de pressão para que seja uma determinada pessoa a assumir a direção de um determinado conjunto de cargos. Agora, ser a PSP, já tínhamos tido o caso de Alcochete, envolvendo o alegado terrorismo ligado ao Sporting Clube Portugal. Quem investigou o terrorismo foi a Guarda Nacional Republicana. Essa é outra situação também que me intriga. Não tem competências desta natureza, mas vamos retirar a Polícia Judiciária da equação que tem competência exclusiva para colocar uma outra força de segurança. Talvez a investigação surja no sentido que nós esperemos e a verdade é que depois chegou-se à conclusão que a GNR não tinha os meios suficientes para poder conduzir uma investigação daquela natureza. Portanto, a meu ver, isto é preocupante. Temos a Polícia Judiciária, tem competências, é que está melhor capacitada para este efeito. Temos de confiar na Força de Segurança, ponto final. Até porque não é uma mera Força de Segurança, é um órgão de polícia criminal com competências muito especiais face àquelas que a Polícia de Segurança Pública, enquanto polícia de proximidade primordial, acaba por ter. Porque é graças a este tipo de coisas, de que cada um acaba por estender a sua jurisdição e a sua competência, que depois temos a Guarda Nacional Republicana a comprar lanchas de 8 milhões de euros. Lanchas para quê? Para que a GNR precisa disto? A competir com a Polícia Marítima, a competir também com todas as outras forças de segurança. E depois temos várias forças de segurança redundantes. Uma das lanchas que depois acabou por ficar atolada não sei onde, lá por Leixões. E o famoso drone da PSP é a mesma coisa também, quando foi estreado o primeiro drone que caiu ao fim de logo 2 segundos. Portanto, nós quando vemos aquelas paradas militares e das forças de segurança
normalmente no 1º de dezembro, no 10 de junho, nós temos a oportunidade de ver o que é que cada um tem. E nós percebemos que há ali coisas que, sinceramente, não deveriam estar em determinadas forças de segurança. Mas o que é certo é que cada um quer mostrar que tem e que pode ir mais longe do que o outro. E vivemos num país de quintinhas e de capelinhas e, a meu ver, justifica-se apenas com isso. Muito bem. Luísa, que mais casos é que podíamos recordar e que marcaram 2023 ligados à justiça? Olha, claramente há uma coisa que toda a gente gosta, não é? Como já falámos do futebol, eu não queria deixar de referir aqui o caso do Rui Pinto. Acabou, portanto, houve a leitura de sentença, ainda há recursos pendentes, mas há uma coisa que no outro dia me colocaram e com algum interesse, que é isto. Então o Rui Pinto foi apanhado há tão pouco tempo e já está julgado, e o Sócrates e o Beja, etc., e outros casos ainda não estão, e porquê? O cidadão comum tem muita dificuldade em perceber isto. O coitado do Rui Pinto, que até fez um favor, obviamente há quem entenda isso, que até fez um favor, não é o meu entendimento e não é o entendimento do Tribunal, não há ainda trânsito em julgado quanto a essa decisão. De qualquer maneira, as pessoas não conseguem compreender os mecanismos processuais que estão por trás dos grandes processos e que entravam muitas vezes o julgamento mais célere, portanto, o conhecimento da decisão. E, portanto, as pessoas, é um caso com poucos anos, já houve sentença e também era acusado de 90 crimes, depois inúmeros crimes, que entretanto não foi condenado, portanto, mas ele acabou por ser condenado em cúmulo jurídico a 4 anos de prisão, com pena suspensa, mas já está julgado. Portanto, tem uma sentença que está em recurso, com recurso pendente. E, portanto, esse é um caso que eu acho que marca. Há outro caso que também me marcou, e vou-te dizer que foi a resolução da questão dos incêndios do Pedrógão Grande, que é uma coisa que também acabou, como sabemos, não é? Acabou com a absolvição dos arguidos, que eram 11, nomeadamente o presidente da Câmara, os dois presidentes da Câmara, os bombeiros, etc. Portanto, acabou com a absolvição dos 11 arguidos. Penso que, se não me falha a memória, seriam 11 arguidos e foram todos absolvidos. Eu não estou a dizer que a decisão é boa ou má. Obviamente não me cabe a mim, eu nem sequer tenho conhecimento do processo suficiente para estar aqui a opinar ou para estar aqui a fazer um julgamento diferente daquele que o Tribunal fez, sendo que me é sempre lícito que fazer crítica das decisões judiciais, não é? Como é óbvio, mas foi uma coisa surpreendente e foi uma coisa que me marcou, essencialmente, o ficarmos por saber de quem foi a responsabilidade, ou se há efetivamente responsabilidade daquilo que aconteceu. E atenção, João, que eu nem digo só a responsabilidade criminal, porque aqui, no âmbito do processo de crime, as pessoas foram todas absolvidas. Mas se eu te perguntar, a ti, ao cidadão comum, ou a maior parte das pessoas, as pessoas não sabem quem é que será a responsabilidade. Portanto, não há responsáveis, não houve responsáveis, e, portanto, nós não conhecemos. E isso fora as situações posteriores, de casas construídas em escandaloso. sítios... As próprias ajudas, e eu digo isto porque tenho conhecimento próximo de uma pessoa que enviou ajudas que depois nunca chegaram. Portanto, eu falo do caso do Pedrógão com alguma mágoa, porque eu vou-te dizer, na altura em que aconteceram os incêndios, eu estava a remodelar a minha casa e a fazer várias casas de banho, a fazer uma cozinha nova em casa, portanto, na mesma casa onde moro, mas remodelei a casa toda. E o que é que eu fiz? Contratei uma empresa de mudanças lá da minha cidade, de Leiria, paguei à empresa de mudanças do meu bolso e tudo o que ainda estavam bons, os móveis de cozinha, tudo o que era louças de casa de banho, polibans antigos, tudo isso eu agarrei, mesmo restos de materiais de construção que tinha do início da casa, que tinha guardados, e fui levar ao Pedrógão as pensas minhas, não é? E depois soube, com grande mágoa, mas até primeiro pus aquilo numa garagem de um amigo, e depois, enquanto fazia as obras eu não tive logo transporte, e depois paguei o transporte à empresa de mudanças. Portanto, isto é uma coisa que eu vivi e fez-me muita impressão. Sendo que eu estou um bocadinho mais confortável. Porquê, João? Porque eu sei a quem dei. Ou seja, eu dei a pessoas concretamente, porque eu sou daquela zona, não é? Ou vivo ali, portanto tenho ligações com pessoas. Mas houve outros que deram a associações e que depois foi nunca escandaloso. chegaram... E vou-te dizer mais. Convidaram-me depois, na sequência dessas doações que fiz, para um concerto solidário no Pedrógão. Eu fui. Sei as pessoas que se organizaram, conheço as pessoas que se organizaram para fazer o concerto e os artistas que foram sem qualquer custo, portanto, gratuitamente, que foram oferecer efetivamente o seu trabalho, tudo, pessoas que foram trabalhar, a montar palcos e que não cobraram nada para poder ajudar as pessoas, e fiquei chocada quando soube que havia inúmeros armazéns com eletrodomésticos, com mobílias, que as pessoas simplesmente desviaram e desapareceram e nunca chegaram aos destinatários. E algumas dádivas até de empresas e tudo. E isto é um desgosto enorme. Alexandre,
ainda se quiseres acrescentar alguma coisa relativamente a isso, mas deixa-me lançar aqui uma questão que a Luísa fez-me recordar. O Bernie Madoff, em 2 anos, foi investigado, detido e condenado. É uma justiça diferente. Em Portugal nós temos uma justiça frouxa e a prova disso também é relativamente ao resultado da investigação do Dragão Grande. Portanto, não há culpados, não há responsáveis, ninguém é responsabilizado. São coisas que acontecem e são fatalidades que acontecem, fica tudo resolvido. Não é só Pedrógão, é um conjunto de outros casos também relacionados com a criminalidade financeira. Em Portugal continuamos ainda a apostar muito numa política de investigação demasiado técnica, demasiado exaustiva e demasiado garantística. Eu já nem digo do ponto de vista dos arguidos ou dos suspeitos. Eu digo garantística até do ponto de vista dos mandatários que conseguem ter carta branca para muitas vezes protelar aquelas investigações e aqueles processos. Não estás a dizer que temos que acabar com o indúbio para o réu, não é? Não temos de acabar o indúbio para o réu, mas os juízes têm de deixar de ser ingênuos. É basicamente isso. Que acho que é o grande problema da justiça. Os juízes são ingênuos e às vezes, aliás, eu recordo, por exemplo, o caso da Rosa Grilo, que o amante foi absolvido e que ela depois também ia correr quase o risco de ser absolvida. Quer dizer, A mais B mais C, já se percebeu quem é que fez e o que é que fez e tínhamos 10 sinais grosseiros de quem é que tinha feito. E mesmo assim, os juízes, enquanto não encontram quase uma imagem da senhora e do amante a assassinarem o triatleta, então neste caso não residem e mantêm-se as dúvidas, logo vamos absolver o amante. Quer dizer, isto é uma justiça anedótica e é anedótica para nós não chorarmos com a tamanha frouxidão que nós temos na nossa justiça. Relativamente ainda também àquilo que a minha colega disse, eu gostava de pegar na questão do Rui Pinto, de quem eu, aliás, não tenho pena nenhuma. A criminalidade informática é aquilo que é nos dias de hoje. É um crime demasiado grave e tudo aquilo que lhe foi imputado, eu li a acusação, eu vi os meios de prova, eu vi tudo o que estava ali e que lhe era imputado a ele. Portanto, não acho, continuo a dizer que é pouco, sobretudo quando se pretende dar uma mensagem para a sociedade, para a gravidade daqueles comportamentos. Mas depois nós temos uma figura que é a chamada amnistia do Papa. E temos o indulto do Presidente da República no Natal. Ou seja, a amnistia do Papa valeu a Rui Pinto a absolvição, entre aspas, o perdão de um conjunto de crimes, por causa de um diploma que foi publicado em julho de 2023 e que, neste caso, amnistiava um conjunto de arguidos de uma série de crimes, não violentos, naturalmente, e não um conjunto de outros crimes, amnistiava-os, portanto, basicamente esquecia que eles tinham acontecido. Aliás, houve muita gente que beneficiou desse instituto para, por exemplo, não ter de entregar a carta de condução. Ou seja, a sinistralidade na rodoviária é aquilo que é. Nós temos um problema que temos, não é só dos TVDEs, não são só os TVDEs que têm comportamentos irresponsáveis na estrada e, de repente, vamos aplicar aqui um perdão, vamos esquecer isto tudo porque nós não temos meios suficientes para poder punir e para poder garantir a execução daquelas penas. E nós temos um Papa que chega a Portugal e, de repente, prova-se que vai amnistiar as pessoas. Quer dizer, no Natal, o Presidente da República indulta um conjunto de pessoas que foram condenadas a pena de prisão porque cometeram os crimes que cometeram, já beneficiam da questão que está prevista no Código Penal dos 5/6 da pena sempre regressarem e serem colocadas em liberdade condicional, e depois nós temos o comportamento como tínhamos há 500 anos em Portugal, em que o rei, por mera vontade e por mera compaixão, decide perdoar as penas às pessoas. Isto parece-me 2 institutos demasiado retrógrados, medievais até, com que nós tratamos a justiça e com que nós tratamos a recuperação deste tipo de pessoas. E assim, do topo da cabeça, algum caso que te tenha marcado? Sem sombra de dúvida. A questão das gêmeas luso-brasileiras, que o Presidente da República tem tentado passar entre os pingos da chuva, mas nós falamos de um caso de favorecimento em que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ter também o envolvimento do seu filho Hunter Biden, do Dr. Nuno, como lhe chama o próprio... Lixou-me o nome. Tragou-me o nome. Isto veio aqui assim, o Dr. Nuno. Portanto, o Dr. Nuno envolve estas 2 personalidades num caso de favorecimento, claro. E eu pergunto às pessoas, sobretudo àqueles que nos querem tirar areia para os olhos, quantos de vocês é que enviaram um e-mail para a Presidência da República e tiveram esse e-mail reencaminhado para o gabinete dos secretários de Estado e do Primeiro-Ministro? Quantas dessas pessoas que colocaram uma situação para ser decidida pelo Presidente da República é que foram convidadas para ir a 2 almoços com o Secretário de Estado da Saúde? É que, pelos vistos, o Sr. Presidente da República que finalmente lembrou-se, não sei se foi daquela famosa... Se calhar partilha a doença do amigo. Do amigo Ricardo Salgado. O problema é que o amigo Ricardo Salgado já é permanente nesta fase e o Sr. Presidente da República, pelos vistos, parece que quando vai ali ao Barreiro, à ginginha do Barreiro, de repente volta outra vez a recuperar a sua memória. Isto é um caso de corrupção gravíssima. Eu trato de casos de nacionalidade e não me refiro só apenas à aquisição, refiro-me também à atribuição de nacionalidade. Um averbamento
demora menos tempo do que um processo de nacionalidade do início, sem sombra de dúvida. Agora, o que é certo é que nunca um averbamento demora 3 a 4 dias a ser colocado, muito menos neste caso. Portanto, nós tínhamos gêmeas brasileiras que rapidamente se tornaram luso-brasileiras e que passaram a beneficiar de um tratamento que mais ninguém beneficia. E uma vez mais eu vejo a comunicação social totalmente conivente com o poder político em silêncio. Agora, claro que o poder político também, sobretudo o Governo e a Assembleia da República, assumem e acabam por também se fazer conluio com esse mesmo silêncio, porque também têm beneficiado daquilo que tem sido a gestão do Presidente da República, que é uma gestão irresponsável de alguém que tem sempre a palavra na ponta da língua para todo o tipo de casos da sociedade e mesmo casos, às vezes, ridículos do ponto de vista social, até para a bola, para o futebol, mas quando chega a casos relacionados com o Dr. Nuno, aí ele já muda um pouco a sua posição e já se esquece do seu filho. Aliás, fica até mal. Deixa-me que te diga, João, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República, assim que começam a perceber que a casa está a arder, os dois demarcam-se, a demarcar-se do próprio filho, que é o Presidente da República, e Portanto, o Presidente não tem filhos coisa. E o Primeiro-Ministro não tem amigos. Ele não tem filhos, tem o Dr. Nuno. Eu estou-me a rir porque isto é ridículo. E o Primeiro-Ministro não tem amigos, saltam logo fora. Isto é absolutamente ridículo. Padrinho de casamento. Era, mas agora está por conta Se dele. isto não é ridículo, e quando nós pensamos que chegamos ao fundo, eis que alguém traz a retroescavadora e cava mais um Não, bocadinho. João, nós temos que lembrar as pessoas que a culpa disto é nossa. É nossa. Enquanto eleitores, enquanto Já cidadãos. falámos nisso várias vezes. Já falámos aqui também, e é uma coisa muito interessante que o colega referiu, que é a questão da lei da amnistia, e já se pôs a questão se a lei da amnistia, em virtude das Jornadas Mundiais da Juventude, e que o limite de inscrição de jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude era aos 30 anos. Que é um jovem? Abordámos a última vez a questão do jovem. Quem é o jovem? A questão do jovem, porque o colega saberá também, e já disse aqui, que é, para a lei do jovem agricultor, é jovem até aos 40 anos. Para a lei, por exemplo, para subsídio de renda, é jovem até aos 35 anos. Para ali, é jovem até aos 30 anos. Portanto, o conceito de jovem, o Tribunal Constitucional, já falámos aqui nisso também, vem dizer que jovem ali concretamente é até aos 30 anos, porque é isso que a lei quis dizer, portanto, não é inconstitucional. Agora, o que é que acontece? Não há aqui nenhuma... O que acontece é que, na sequência disso, houve de facto essa amnistia. E há aqui uma coisa muito interessante que eu também gostava de referir relativamente ao ano passado, duas coisas a mim que me marcaram. É a questão do caso Berardo, que ainda não tivemos qualquer... nem notícia. Portanto, nós não sabemos, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei nada. Portanto, eu estou completamente às escuras, não é? E, portanto, não sabemos, não há acusação, nunca mais falou. Depois de eu achar que ele teve um comportamento com os deputados, e nem vou falar, porque eu entendo que aquilo não é só em termos de educação e moralmente reprovável, é algo mais. E, portanto, nós vimos claramente, assistimos ao João Berardo a gozar com os deputados, a gozar com o país. Lá está, voltamos à questão que o colega dizia. Quem é a culpa disto tudo? Nós. Quem é que elege a Assembleia da República? Nós. Quem é que vota? Nós. Quem é que não vai votar e se abstém? Nós. Portanto, nós se queremos leis diferentes e se queremos até que os juízes... A justiça é frouxa, os juízes têm que perder o medo, tudo isso é verdade, mas nós temos que saber que os juízes também se regem pelas leis. Voltamos à mesma questão. Quem faz as leis? Quem aprova as leis? Aqueles que nós elegemos. E nós, pessoas, demitimos-nos completamente dessa função. Ter uma taxa de abstenção, como já falámos aqui, de 50%. Há outro caso que eu gostaria de falar, que é uma coisa que a mim me diz, de algum modo me choca, que é, já não das figuras públicas, mas de uma pessoa desconhecida, que é a pessoa que está desaparecida, penso que Mónica Silva, que está desaparecida, que houve um alegado namorado, ex-namorado, ou não sei, que foi preso preventivamente, agora está em prisão domiciliária, não há corpo, isto é uma investigação, portanto, ela está desaparecida, não é? Suspeita-se aqui do homicídio por um conjunto de circunstâncias. Eu gostava só de vos dizer o seguinte. A minha perspectiva é esta, as pessoas fazem muita confusão como é que alguém pode vir a ser condenado sem um corpo. Sabemos que também já há condenações em Portugal em que o corpo não apareceu. Eu lembro-me de ser uma jovem advogada, agora já estou muito mais idosa, não é? Já foi há muitos anos. Lembro-me que a primeira coisa que estudei, não foi comigo, mas estudei, talvez no estágio, não sei, do primeiro condenado em Portugal, sem o corpo ter aparecido, que foi na cidade do Porto, e teve a ver,
Pensou-se depois, com a construção do Parque da Cidade, que houve toneladas e toneladas de betão e, portanto, que foram depositadas naquele local onde se suspeitava que o corpo estivesse e, portanto, não era possível já chegar para verificar se o corpo estava ou não. E lembro-me de ter sido a primeira pessoa condenada há muitos anos, talvez 25 anos, portanto, como eu já vos disse, isto já lá há muitos anos, nota-se. E, portanto, o que acontece é que foi a primeira condenação. Na altura foi uma coisa muito inovadora e nunca tinha acontecido. E depois queria também... Portugal não em Portugal. E também, portanto, pelo menos falava-se disso, talvez no estágio ou em alguma formação que fez, deu-se isso como exemplo e eu fui ler o acórdão e aquilo era muito interessante. E depois gostava de referir uma coisa. De uma forma geral, gostava só de dizer que até de janeiro a novembro de 2023, portanto são os dados que tenho, foram assassinadas 25 mulheres. Portanto, a maior parte, 15 delas em contexto de violência doméstica e em contexto dos chamados crimes passionais, que eu nem sei o que isso é, porque isso não existe, não é? Dizem que mata-se por amor, mas quem ama não magoa, não é? E, portanto, eu tenho muita dificuldade em perceber esta situação. E a questão dos crimes passionais e dos homicídios das mulheres, neste contexto, é uma coisa que me preocupa e, portanto, até novembro íamos com 25 mulheres assassinadas. Alexandre. Gostava de assinalar o facto de, em 2023, ter ficado vincado cada vez mais a investigação do Ministério Público por casos de corrupção relacionados com, sobretudo, autarcas e poder local. Santo Tirso, Vila Real de Santo António, Sines, Espinho, ou seja, tivemos um pouco por todo o país casos desta natureza. E isto demonstra, desde logo, a meu ver, várias coisas. É um resultado daquilo que falávamos há pouco, da justiça ser frouxa. A justiça não se impõe, há aquela convicção, aquela esperança de que é possível passar-se impune, mesmo que se seja apanhado e mesmo que existam provas, porque a justiça potencia e facilita esse determinado resultado, e depois, ao mesmo tempo, é aquela perfeita noção de que se tem um determinado conjunto de poderes concentrados numa mesma pessoa e que se tem influência num determinado meio. Isto não é, aliás, por acaso que surgiu, e a propósito de casos que se vão arrastando, a Operação Tutti Frutti, que ainda ano passado também tivemos aqui alguns avanços, mas quer dizer, já vamos há quanto tempo? Há 7 anos? 7 anos com isto. Quer dizer, não temos ainda sequer todos os arguidos constituídos, o inquérito ainda não foi encerrado. É algo que, muito honestamente, enquanto cidadão... Há mais nomes de operações do que resultados das mesmas operações. Os nomes são fabulosos, acho que são muito bem escolhidos, acho que são muito criativos, mas eu quero menos criatividade e mais ação. Enquanto cidadão, quero isso. Prefiro que seja operação de corrupção do que propriamente operação Vortex, operação Influencer. Quer dizer, faz muitos títulos e manchetes de jornais, mas na prática, digam-me, quem é que nós temos preso? Quem é que nós temos a responder criminalmente? O Ricardo Salgado, que continua a ser o caso máximo de tudo isso, mesmo o ex-ministro José Sócrates. Eu vi José Sócrates, durante a instrução, a ir à casa de Carlos Santos Silva, portanto, a reunir-se com ele. Eu vi com os meus próprios olhos, portanto, tudo isto é permitido, não há controle, não há qualquer tipo de monitorização. Aliás, a sensação que fica, enquanto cidadão, mais até do que enquanto advogado, é que, para o Ministério Público, que não haja nenhum tipo de notícia para nos obrigar a investigar. Porque se nós temos de investigar e se existem indícios demasiado grosseiros daquilo que está a acontecer, então nós vamos ter de ir para a frente, nós vamos ter de ir para o terreno e vamos ter de fazer aqui algum tipo de decisão. Vamos ter de tomar decisões. E isso para nós pode nos custar muito no futuro. Portanto, acima de tudo é isso que eu gostava de dizer. E gostava de assinalar outra questão, que foi a promulgação pelo Sr. Presidente da República dos Estatutos da Ordem dos Advogados, que é outra situação tremendamente desastrosa. Não sei se as pessoas estão plenamente conscientes daquilo que está aqui em causa, mas a partir de agora, consultas jurídicas que estavam reservadas a advogados, porque são quem à partida conhece a lei e está capacitado para informar, podem ser dados por outro tipo de profissionais que não tenham a formação em advocacia. Influencers? São influencers. Sim. Aliás, nós chegamos às redes sociais, nós deixamos de ter agora os gabinetes de contabilidade e as papelarias que fazem que apresentam contratos, minutas de contratos de arrendamento e que fazem RS e dão aconselhamentos sobre tudo e mais alguma coisa. E agora temos nas redes sociais pessoas também que já fazem aconselhamento em direitos fundamentais e afins. E qual é a formação que as pessoas têm? Zero. É Universidade da Vida. A formação pela Universidade da Vida, basicamente. E aquilo que se potencia ainda é a entrada de agentes privados e estranhos à advocacia para controlar sociedades de advogados. O Estatuto da Ordem dos Advogados agora permite que existam grupos empresariais estranhos à advocacia que possam ter uma participação nas grandes sociedades. E isto, a meu ver, perturba e afeta gravemente o exercício e a independência da advocacia com aquilo que nós podemos contar. Se nós já temos os grandes escritórios que já têm os acordos, os principais acordos de colaboração e de cooperação com o Estado, os próprios que, isto não é mito, há
sociedades de advogados, e eu contra esses meus colegas falo, porque deveriam ter o dever de, pelo menos, se retirar, de ver que havia ali um conflito de interesses, que redigem as leis, deixam as lacunas intencionalmente nas leis e depois lançam os manuais e recebem os clientes para explorar as lacunas dessas leis. Isto acontece, isto é evidência, isto não é diz que disse, isto não é lugar comum que nós estamos aqui a visitar. Portanto, este tipo de coisas existem, tal como existe outra figura que esta revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados ainda não foi capaz de contrariar, que é os deputados poderem continuar a exercer a advocacia. Portanto, o funcionário público, que tem poder sobre nada, basicamente, tem de trabalhar e pode ter formação em direito, não pode exercer a advocacia, mas o deputado que... Porquê? Por causa do medo da independência e da influência que pode ter, mas o deputado que cria a lei, que deixa a lacuna intencionalmente na lei e que depois vai aproveitá-la, desde que não represente um cliente contra o Estado, pode continuar a exercer a advocacia. Aqui já há nenhum perigo de independência, nem de seriedade, nem de moralidade. Ou seja, como é que é possível? Aliás, nós, advogados, não podemos trabalhar para uma agência imobiliária. Não é possível. Nem podemos ser sócios, nem podemos gerentes. ser sócios, por causa dos problemas de independência e de influência que nós, enquanto advogados, podemos ter. Mas os deputados podem ser advogados e com inscrição ativa. Vai ver qual é o conjunto de deputados que neste momento está na Assembleia da República, dos 230, e que são, para já, juristas, e depois que mantêm inscrição ativa na Ordem dos Advogados. Luísa. João, gostava de dizer uma coisa também, uma coisa que me marca muito, que é a justiça, ou aqueles que administravam a justiça e que agora estão a ser por elas julgados, ou pelo menos já houve debate instrutório e já acabou a fase de instrução, que é a Operação Lex. E de facto, é outro nome pomposo, não é? Mas, e como diz, para mim também eu concordo, podia ser a Operação 1, a Operação 2, a Operação 3, a Operação 4, a Operação 1000, a Operação 1 bilhão, porque isto havia operações Já estaria. até ao infinito. Se calhar é por isso, se calhar é por isso. E depois ad eterno. E, portanto, a Operação Lex, em que os juízes, e nós sabemos, portanto, o Dr. Rui Rangel e a doutora Fátima Galante são arguídos no processo e, portanto, em termos disciplinares já a situação está resolvida, mas em termos criminais não, portanto, findou o debate instrutório, as pessoas vão ser julgadas. E é algo que eu acho que de alguma forma mancha imenso a justiça, que há um descrédito enorme sobre a justiça. Há já, eu posso-vos dizer que se calhar 70% ou 80% das pessoas que falam comigo têm essa ideia dos juízes, e nós já falámos aqui que as pessoas têm neste momento uma péssima ideia dos juízes, portanto está pela rua da amargura, não é? Aquilo que as pessoas não acreditam, já falámos também aqui, e portanto aqui isto só veio mostrar que efetivamente ainda bem que isto aconteceu e ainda bem que foram detidos, ainda bem que estão agora, vão ser acusados, que foram acusados e julgados, mas a verdade é que isto eu acho que cria uma mácula enorme sobre aquilo que nós temos da ideia dos juízes. Foi aquilo que eu cultivei desde sempre, aliás, desde pequena por questões familiares, mas depois, desde que sou advogada, sempre tive imenso respeito pelos juízes, e continuo a ter, obviamente, mas sempre tive sempre a ideia, passou sempre a ideia de que os juízes, de facto, eram pessoas íntegras, honestas, independentes, e isto é uma mancha enorme, na minha opinião, mas no fundo vem pôr a nu, não é claro, a nu, tudo aquilo já era claro para nós. Porque nós já tínhamos visto o que é que se passava em relação ao juiz Rui Rangel, por toda também a exposição mediática que ele foi tendo e o modo como ele se intrometeu e imiscuiu em clubes de futebol, etc. Portanto, já todos conhecemos isso. Mas isto para mim, de facto, é algo que me deixa muito triste. E a prova, colega, acima de tudo a prova, eu li também a acusação completa dessa Operação Lex. Vi também os meios de prova que ali estavam. Quer dizer, uma vez mais... Era assim tão flagrante. É grosseiro. É simplesmente grosseiro aquilo que ali está, ao ponto de as pessoas se sentirem confortáveis e de depois já cometerem alguns descuidos. Era esse ponto. Ou seja, estão registadas as transações em dinheiro, os encontros, as escutas, já se assumiam determinadas escutas, inclusivamente, as pessoas que estavam envolvidas e os valores que ali estavam. A tabela de preço. Tudo. Está tudo no inquérito, está tudo na acusação. Como é que é possível? E atenção, e ainda por cima falamos do ministro, do ex-desembargador Rui Rangel e da ex-desembargadora Fátima Galante, que pularam etapas, ou seja, porque não começaram a ser julgados na primeira instância. Começaram no Supremo. Porque têm de ser julgados sempre pelo escalão acima, falando-se de magistrados. Portanto, são logo julgados no Supremo. E ainda estamos aqui neste ponto de situação, que neste ramo-ramo, tão tipicamente português de andar a enrolar, não sei, eventualmente uma prescrição. Aliás, eles já foram aposentados compulsivamente, já foram, mas tudo o que ali está presente é demasiado flagrante. E já que a colega falou há bocado, também no caso de Berardo, já te falo também no caso de Luís Filipe Vieira. O caso de Luís Filipe Vieira também é outro caso flagrante de alguém que foi ao Parlamento, foi simplesmente debuxar dos deputados, foi debuxar dos portugueses e que até hoje ainda continuamos aqui
a tentar perceber basicamente o que é que lhe vai acontecer. E, entretanto, quem fica com a reputação afetada é desde logo a instituição Benfica, porque ainda ninguém conseguiu perceber até que ponto é que as atuações do Presidente Vieira beneficiaram ou não o clube e afetaram ou não o clube, e depois, ao mesmo tempo, um conjunto de outras instituições ligadas também à banca, aliás, ao Banco de Portugal, porque há um conjunto de provas nesse caso que, aliás, revelam a passividade por parte tanto da gestão do BES e depois do novo banco, em aceitar estes negócios, e agora, claro, que isto é exemplo do nosso Presidente da República, do Primeiro-Ministro, agora que não tem amigos e não tem filhos, agora, nesta altura também, todos se afastam de Luís Filipe Vieira. Agora, mas até lá toda a gente foi complacente com isso. Nós estamos a falar de dinheiro avultadíssimo. Nós já estamos mesmo nos últimos minutos. Vou fazer uma declaração de interesses, que vocês já sabem, eu sou do Sporting, mas eu há muitos anos que eu digo que a presidência do Benfica é provavelmente dos lugares mais apetecíveis para pessoas que querem ir tratar da sua vidinha e não da vida do Benfica. Desculpa dizer-te não, isto. a verdade é para se dizer. Eu sou sportinguista e esta é a ideia que eu tenho. Eu sou benfiquista e a verdade é para se dizer, porque e é essa. é o Vale Azevedo, é agora a questão do... Ia falar precisamente nisso. Exatamente. Também outro Mas não caso... nos podemos esquecer de outro. Temos um senhor no Norte também que... Mas esse ainda está em funções. É verdade, Estamos nos é últimos verdade, 5 minutos. Deixa-me lançar uma questão ao Alexandre e depois terminamos com a mesma questão aqui com a Luísa. Alexandre, se a nossa justiça fosse diferente, tu achas que o poder político estaria diferente? Ou seja, que a qualidade de vida dos portugueses estaria diferente para melhor? Não tenho a menor dúvida. Porque era tudo escrutinado. No mínimo, pensava-se 2 vezes antes de se tomar determinada decisão. E isso, por si só, já seria uma evolução na melhoria da qualidade de vida, perceberem que, pelo menos, quem está no poder político pensa sobre aquilo que está a fazer, mesmo que tome mais decisões no fim, que isso por si só já mudava muito. Como as pessoas não têm medo da justiça, mas não seja porque a justiça é maniatada por elas, importa também dizer quem está no Conselho Superior de Magistratura e no Conselho Superior do Ministério Público são cargos políticos, importa dizer que quem é nomeado para o Tribunal Constitucional é nomeado depois de eleito pelo Parlamento após indicação política, ou seja, está tudo no fundo. Nós não temos uma verdadeira independência. Quando se fala em órgãos de soberania, o poder judicial não é um poder soberano. É um poder semi-soberano. É apenas artificialmente soberano, porque só é soberano dentro de um determinado perímetro de competências e poderes e de autonomia que é dada pelo poder político. Muito bem, Luísa. Não tenho dúvida nenhuma. Concordo em absoluto com aquilo, concordo e subscrevo o que o meu colega disse. E é verdade, nós teríamos seguramente o poder político, porque nós temos que pensar nisto, e nós somos humanos. O que é que nos trava de cometer crimes? Qual é o travão? É a questão moral, não é? O que nos trava é saber que vamos ser apanhados, punidos, julgados, punidos, etc. Se isto funcionar bem, não é? E não há crimes perfeitos, há só investigações imperfeitas. E, portanto, nós sabemos, se cometermos um crime e se efetivamente formos julgados e punidos por esse crime, é isso que nos trava. E se a justiça funcionar bem, é possível for viver célere... assim sem medo. Sim, viver sem medo. Assim, sem medo. Com se a justiça parâmetros for morais transparente, e éticos. célere e cumprir o seu papel, não tenho dúvida nenhuma que isto estaria muito melhor. Mas então a responsabilidade, e quero aqui fechar o círculo, é nossa. O povo somos nós não nos podemos esquecer. Quando falamos do Estado, as pessoas às vezes falam do Estado com algum distanciamento. Como se fossem eles. É o Estado, são eles, é o Governo. Não. O Estado é povo, território, poder político. O povo somos nós. O poder político que nós temos é por nossa causa. O Estado sou eu. O Estado somos nós que estamos aqui nesta sala. Nós esquecemos às vezes disto, na forma parece quase que nós não controlamos o destino. Quer dizer, não controlamos o resultado final porque é um acordo de vontades. Mas a verdade é que é graças a nós que nós temos o atual Presidente da República, que nós temos o atual Governo, e se não for este Governo há de ser outro, e pelas alternativas que aparecem, sinceramente, eu atrevo-me a dizer que é mais do mesmo, porque apenas mudam os nomes para dar uma outra... Que é para não usar o outro ditado. Uma maquilhagem diferente. Para não usar o outro ditado. Para não usar o outro, exatamente. Fala dos insetos voadores. E Okay, fala. E fala... Pronto. Mas a verdade é que... já não consigo encontrar mais... Mas isso também é resultado das pessoas, porque quando eu vejo, ainda esta semana vi uma reportagem que entrevista uma senhora, então a senhora acha que deveríamos ter um partido político diferente no poder? Não, para quê? Está assim. São todos iguais. São todos iguais, não se vai mexer. Se já está assim, não vale a pena mexer, não vale a pena... Luísa, para terminar. É verdade, é um facto.
tido a alternância no poder político de 2 partidos, essencialmente, e de um com mais tempo do que outro, e é verdade, nós, povo, é que efetivamente, há bocado falámos, quem faz as leis são os deputados que nós elegemos e, portanto, enquanto as pessoas não forem mais interventivas e as pessoas não fizerem alguma coisa, efetivamente, para mudar isto, e a sensação que as pessoas têm e que o povo tem, dizia ao colega, porque é que é outro partido político, são todos iguais. As pessoas já me chegaram a dizer que nem sabem o que é que vão de votar. Claro. Porque é que tudo igual, não sabem o que é que as pessoas dizem, não há propostas, não há... E depois é assim, o que é que eles me dizem sempre? As pessoas dizem, o povo comum, eles querem apoleiro, vão para lá para tratar dos interesses deles, são todos iguais. Qualquer cor política que para lá vá, qualquer partido, vai fazer o mesmo. Mas qual é a ambição do português médio hoje em dia? Hoje em dia, a ambição do português médio não é obter uma formação superior, obter uma outra profissão. A grande ambição e o grande orgulho de qualquer família é ter o filho num partido político. Porque sabe muito bem que é através daí que faz carreira, que é através daí que vai enriquecer e que é a partir daí que há muito potencial para poder ter poder perante a sociedade. É muito verdade. bem. Luísa Redinha, Alexandre Guerreiro, muito obrigado por estes 50 minutos que voaram, obviamente com 2 interlocutores como vocês e tão assertivos naqueles que são os problemas da justiça e que a justiça tem que resolver também torna o meu trabalho muito mais fácil e acho que a qualidade do programa de hoje para os nossos telespectadores e ouvintes da rádio também a melhor. Desejo-vos um bom ano. Vão cá estar, vão cá voltar este ano. Quero agradecer a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Pode e deve rever este programa no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vai estar disponível amanhã. Subscreva o canal, clique lá no sininho para receber as notificações e acompanhe cada vez que fazemos o upload de novos programas. Resta-me agradecer a sua companhia e amanhã estamos de volta para mais um programa. O resto, uma boa noite e até amanhã.